Olá pessoal, continuando nosso curso de cartografia, vamos ver agora as projeções cartográficas. Mas antes de ver como são as projeções, a gente tem que ver os modelos da Terra, certo? Então a primeira coisa, a gente tem que relembrar o que é geodésia, que é o ramo da matemática aplicada, o que já assusta, né? Que determina a exata posição dos pontos, figuras e áreas de grandes porções da superfície terrestre. Também a forma e o tamanho da Terra, além das variações do seu campo gravitacional, ou seja, uma ciência extremamente complexa que tenta matematizar toda a forma, estrutura e posicionamento do planeta. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Precisa criar vários modelos. Desde antigamente, tenta-se propor modelos para a Terra, né? Formas. Então Homero, quase 1000 anos antes de Cristo, ele concebeu que a Terra tinha a forma de um disco achatado. Naquela época era o que tinha. Hoje não se fala isso, né? A gente sabe que não é. Por mais que tenha aí os terraplanistas. Anaxímenes acreditava já que a Terra era retangular, tá? Mas olha lá, 900 a.C., 500 a.C. Pitágoras de Samos, né, nosso filósofo e matemático, defendia que a Terra era esférica e que girava ao redor do Sol. Então lá em 570 a 495, ou seja, 500 anos antes de Cristo, já sabia, através da trigonometria, você não sabe nem de uma tecnologia de satélite, nada, pela trigonometria já sabia que a Terra era esférica e girava ao redor do Sol. Aristóteles, que veio depois de Pitágoras, apresentou 3 argumentos para a esfericidade da Terra, ou seja, ele só não falou, ele mostrou por quê. Primeiro, variação na posição das estrelas conforme a latitude. Sabemos que quanto maior a latitude, a partir da latitude norte, por exemplo, no hemisfério norte, nós temos mais estrelas, mais constelações do que no hemisfério sul. Então já tinha essa noção de número de estrelas. A sombra circular da Terra no eclipse lunar, e só olhar lua crescente, que a gente vê que a sombra da Terra é circular. E tendência das partículas se movimentarem para o centro. Já tinha uma noção de física, de gravidade, isso lá quase 400 anos antes de Cristo. Então, se a gente olhar aqui o eclipse lunar, olha aqui o formato da Terra, que está bloqueando a radiação solar. A gente vê que não é retângulo, não é quadrado, não é reto. É uma esfera, uma circunferência, mais próximo do esférico. Dá para perceber a lua crescente. Aqui parece uma crescente, né? Já Eratóstenes de Cirene, ele pensava na forma esférica e realizou medidas para medir suas dimensões. Então ele usou também trigonometria. A gente viu na aula de cartografia, na primeira aula, que indo em cidades diferentes ao meio-dia, na mesma época do ano, ele via que a sombra dos postes tinha ângulos diferentes. Ele determinou que a Terra era esférica. Já lá, 1600 depois de Cristo, ou seja, muito tempo, Sir Isaac Newton, considerando a física, ele considerou como uma figura geométrica gerada pela rotação de uma elipse em torno do seu eixo menor, chamado de elipsoide de revolução. Então, de acordo com Isaac Newton, por causa da força centrífuga, né, a gente tem a Terra girando aqui no eixo B, a gente tem o semi-eixo B, o eixo aqui menor, que é o eixo de rotação. A força centrífuga faz com que a Terra seja maior na sua circunferência interna, aqui dentro da linha do Equador. Né? A gente vai ter que o semi-eixo A é maior que o semi-eixo B. Tudo bem, mas a gente vai ver mais pra frente. Isso aqui é só a parte histórica. E Frederick Gauss considerou a superfície geoidal como uma superfície equipotencial do campo de gravidade que coincide com o nível médio não perturbado das marés. Ou seja, ele levou à conclusão de que o planeta não era uma esfera, nem uma circunferência bonitinha. Ele tem suas deformações, e esse modelo é o geoidal, ok? O modelo geoidal que a gente está vendo aqui no GIF, ele foi materializado através de marégrafos, uma superfície levemente irregular do planeta. Tem também o potencial de gravidade é o mesmo em todos os pontos da superfície, então em todos os locais tinha que ter a mesma gravidade. E assim ele via que variava de acordo com o nível do mar e a superfície da Terra. E foi impossível, até hoje é impossível criar um modelo matemático de georreferenciamento, ou seja, um modelo que georreferencie todos os pontos do planeta, considerando o modelo geoidal, que é o modelo real, tá? Mas que matematicamente não pode ser utilizado porque não tem matemática complexa para isso ainda. Tudo bem? Então, olhando aqui, de vários ângulos, como seria o formato da Terra? Uma bolinha de papel, né, que você amassa, tem suas deformações. A gente pode perceber, ó, bem deformado aqui no Índico, tá? Tem aqui nessa parte aqui da Ásia, ele já é maior. Esse buraco aqui, ó, azul escuro, olha aqui como ele é fundo. Tá vendo? Quanto mais vermelho, maior a altitude. Olha aqui, o Caribe,
horizontal ele também é mais profundo. Então esse seria o formato da Terra. Essa aqui nós temos uma carta geoidal do mundo, obtida da NASA, com alturas geodais em metros. Então aqui é uma carta com isolinhas da altura geoidal, tá? A gente não costuma ver porque é muito complexo. E aqui a carta geoidal do Brasil, né? Você consegue ver que tem o mapa do Brasil, proposto em 1995, tá bom? Nós vamos falar dos modelos. O modelo esferoidal, ele é elaborado devido à sombra da Terra na Lua e à partida e chegada dos navios nos portos. Então foi vendo que conforme os navios vão indo, eles vão sumindo aos poucos. Então considerou que a Terra era uma circunferência com raio igual. Mas sabemos que não é. Mas a partir dessa ideia e usando trigonometria, aquele nosso amigo lá que eu já comentei, o Eratóstenes, ele calculou o raio da Terra, só usando trigonometria, em 6.266 km. O que é o raio? Isso aqui, ó, do ponto central até a superfície. E o real é 6.378. Olha, quase. A gente vai colocar dentro da estatística, ele não errou, ele acertou. Ele não teve erro. O cara foi perfeito usando só trigonometria. O modelo elipsoidal, né, no século XVII, Picard calculou o comprimento dos arcos meridianos. Lembra os meridianos? Aqueles que confluem para os polos. Definindo diferenças das medidas e, portanto, definiu a Terra como elipse. E Isaac Newton defendia que o eixo de rotação era menor que o eixo equatorial. Então, eixo de rotação seria esse aqui na vertical e o eixo equatorial aqui na horizontal. Aqui a gente tem só uma parte, então o semi-eixo B e o semi-eixo A. Como eu já falei, por causa do movimento de rotação, enfim, a força centrífuga jogando massa para o espaço, eu tenho que o semi-eixo A, ou seja, o eixo equatorial é maior que o semi-eixo B, o eixo de rotação. Então nós não temos uma esfera, temos uma elipse. E é a partir desse modelo de elipse que a gente faz todos os cálculos para georreferenciar, que temos uma superfície lisa. Superfície lisa não quer dizer superfície plana, são coisas totalmente diferentes. E dá para calcular o achatamento. O achatamento aqui do planeta, que é um F, é igual semi-eixo maior menos semi-eixo menor dividido pelo semi-eixo maior. Ok? Já temos modelos geométricos e matemáticos idealizados para representar a forma da Terra, utilizados para a caracterização de pontos localizados na superfície terrestre. Então, se você olhar essa faixa mais escura, nós temos a superfície elipsóide, elipsoidal. Essa toda traçada que sobe e desce, essa aqui é a superfície geoidal. Já isso aqui é o relevo real, né? Ou seja, a superfície topográfica. Aí, se você traça uma normal, lembra aquele normal que a gente coloca nos quadradinhos lá, nos bloquinhos da dinâmica da física? Se traçar uma normal aqui na superfície elipsóide, vai ficar assim. E uma normal considerando a elipse, a geóide, vai ficar assim. Então a gente tem um desvio angular entre a normal do elipsóide e a normal do geóide. Esse desvio é o desvio das normais, tá bom? Olhando aqui então, ó, aqui eu tenho a normal da elipse, que tá aqui em verdinho claro, e tem uma normal do geóide, que é o azul. Essa diferença de ângulo é o desvio vertical. E os computadores até conseguem calcular isso, mas não é algo que a gente precisa se preocupar, tá? Isso é coisa mais complexa. E a partir dessas alturas da elipsoide, do terreno, né, o topográfico geoidal, a gente tem algumas alturas geodésicas, tá? Então aqui, ó, o Hzinho é a altura elipsoidal, tá? Que é a altura da elipse até o ponto da superfície terrestre. A distância entre a superfície geoidal e a superfície terrestre é o Hzão, que é a altura ortométrica. E essa diferença entre a altura geoidal e a altura elipsoidal, nós temos o N, que é a altura geoidal. Tudo bem? E os sistemas, a partir disso, nós temos sistemas geodésicos de referência, que são pontos materializados no terreno cujas coordenadas são determinadas através de técnicas espaciais. São alguns pontos no planeta, na superfície terrestre, que são perfeitamente calculados. Eles são especificados por um sistema de coordenadas, que é o datum, o datum, cada um fala de um jeito. Por exemplo, nessa figura aqui nós temos o datum A, o datum B. Então, depende do datum, você vai ter um sistema geodésico. Tá? E esse datum é determinado por coordenadas geodésicas, pela base geodésica e o azimute, tá? Aquele azimute estudado lá na topografia. E agora nós temos o sistema geodésico brasileiro. O Brasil também tem um sistema, tá bom? Que é o Elipsoide de Referência Internacional de 1967.
que define a forma geométrico-matemática do planeta Terra adotado no Brasil desde 1969. Então, o Sistema Geodésico aqui brasileiro é o SAD 69. A altimetria referenciada na Baía de Imbituba, em Santa Catarina, que é um dos locais mais baixos a nível do mar, que ele está numa relação topográfica perfeita para ser a base de todos os pontos do país. E esse sistema é marcado por alguns vértices geodésicos e é de responsabilidade do IBGE. O que são esses vértices? São essas estruturas, esses totens que ficam em alguns locais. Os totens geralmente estão em pontos altos e sem mata, que dá para ver uma vasta região. Todos esses marcos geodésicos têm essa moedinha aqui, ó, cravada, que tem a data, tem o posicionamento geográfico e está escrito que é do IBGE. Aqui no estado de São Paulo, no interior, um vértice ou marca geodésica é ali na estrada, saindo de Jaú, indo para Araraquara. Aí na hora que acontece a bifurcação para ir para São Carlos, bem na bifurcação Araraquara-São Carlos tem um totem, tem um desse que ele marca o centro do estado de São Paulo. E esse é uma marca geodésica. Quem passar por lá vê que é um local bem alto na região e que dá para ver uma grande extensão da planície. Tudo bem? Aqui tem alguns dados, tá, do sistema geodésico brasileiro. Os parâmetros da elipsoide, então aqui tem o valor do semi-eixo maior, do achatamento, a orientação geocêntrica e topocêntrica, e o exemplo aqui de latitude, longitude, azimute, desvio vertical, então o nosso desvio vertical é de 3,59 minutos, tá? Um sistema geodésico assim definido é denominado de regional, tendo em vista que o centro do elipsoide de referência não coincide com o centro de massa da Terra, né? Lembrando lá de estática. Mas, como esse aqui é feito do Brasil, é um sistema do Brasil, com os dados do Brasil, é um sistema regional. Ele não se aplica ao Paraguai, à Venezuela, nenhum outro país. Aqui temos uma foto de onde temos os pontos geodésicos do Brasil. Tá? A gente pode ver que no Nordeste, a costa do Nordeste tem bastante, e mais um pouco aqui no Sudeste, no estado de São Paulo. Já na Amazônia não tem muito, mesmo que a gente não tem planaltos, é tudo planície, é muito difícil fazer essas medições no meio da floresta amazônica. Mas isso aqui é a rede do sistema geodésico brasileiro com suas coordenadas. Qual que é a geometria desse elipsoide? Ele é o sólido que melhor explica a forma da Terra. Então temos o semi-eixo menor, que é o B, e o semi-eixo maior, que é o Azinho. Tudo bem? Isso aqui não tem nenhum segredo, aqui é só uma explicação da figura mesmo. A gente tem o achatamento, que eu já expliquei como que é calculado, e temos a primeira e a segunda excentricidade. A excentricidade ela quer calcular a diferença do elipsoide em relação a uma esfera perfeita. Tudo bem? Mas não precisamos nos preocupar com esses cálculos não, só estou demonstrando que existem várias maneiras de calcular a geometria do nosso elipsoide. E a área de um elipsoide? Lembrando, olha essa área aqui em azul. Está vendo que ela tem uma curvatura, tem comprimento, altura, é bem complexo, né? Parece que é uma figura geométrica simples, mas não é. Para calcular a área, usa essa equação aqui, que usa seno, cosseno e por aí vai. Tá? Mas também não precisamos nos preocupar, a não ser que você vai trabalhar com uma área da superfície terrestre de um tamanho razoável, né? Um tamanho bem grande, na verdade. E nós temos o sistema de coordenadas, né? Todo ponto aqui no planeta tem que ter uma coordenada x, y, z. Tá? Não é só x e y, tem o plano cartesiano, mas tem um z também. Então, por exemplo, nosso ponto P aqui registrado, ele tem um x de P, um y de P e um z de P, que nem na função lá que a gente trabalha na matemática. E aqui tem a transformação de coordenadas geodésicas para as cartesianas. Então, como pegar uma coordenada geodésica e converter para cartesiana para poder colocar no papel? Aqui tem, e o inverso também, como transformar coordenadas cartesianas em geodésicas. Tudo bem? Aí na próxima aula a gente vai ver as projeções cartográficas, como pegar uma esfera e colocar no papel. Bons estudos e até a